Conexão Rural na Expo Inter 2023. Oferecimento. BASF, seu legado nasceu para continuar. Farsul, para Farsul produtor rural não tem tamanho. E Fortral, visite o estande da Fortral New Holland na Expo Inter. Recebo agora aqui no nosso estúdio, nesse programa especial que a gente faz aqui de esteio, da 46ª Expo Inter, eu recebo a prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermann, e recebo também o Kleber Silveira, que é gerente de assuntos corporativos da Philip Morris. Eu vou começar essa conversa, Kleber, se tu me permites, com a nossa prefeita aqui, para falar um pouquinho sobre esse avanço, digamos assim, do setor do tabaco, que hoje corresponde no seu município, e me parece que isso é histórico já, com o maior PIB da região de Santa Cruz do Sul, e a gente sabe o quanto é importante para vocês esse fortalecimento do setor agora, né? Muito boa tarde, bem-vinda. A oportunidade de ir na Anvisa no mês de julho e coloquei lá para eles o que é o tabaco para Santa Cruz, o que ele representa para quem planta e o que ele representa para quem trabalha na fábrica. Aí eu cheguei à conclusão, pela fala deles lá, que as ONGs chegam e colocam coisas absurdas. Dizem que o colono é um coitadinho que trabalha de sol a sol, sem condições nenhuma, enquanto que o nosso plantador de fumo tem uma boa casa, tem um bom carro, tem equipamentos modernos. As pessoas que trabalham nas fábricas de fumo, elas adoram a época da safra, porque lá elas têm alimento, elas têm cuidados médicos, elas são buscadas, elas são levadas. Então, realmente, eu acredito que é um absurdo o que estão fazendo, querendo terminar com o tabaco. Sabe, prefeita, que o que eu às vezes sinto nessa questão do tabaco é que parece que se faz uma grande brincadeira com uma coisa séria, né? Exatamente. Nós estamos falando da sustentação de famílias, a gente está falando de sustentação de uma região inteira, né, que depende dessa cultura, né? E que não tem outra alternativa nesse momento e se acostumou com isso. E o que a gente fala muito, né, em alternativas para o tabaco, a gente procura incentivar. Mas, claro, nada substitui. E eles plantam, a gente tem as feiras onde eles plantam, levam verduras para vender, eles plantam arroz, eles plantam milho na resteira, na entre safra, mas nada substitui. E aí eu fiquei assim, inclusive eu falei lá na Anvisa que eu fiquei muito chocada quando eu vi aquela propaganda que tinha um prato de comida com cinzas. Eu disse, o nosso povo vai passar fome, sim, se nós não lutarmos pelo nosso tabaco, pela nossa cultura. E outra coisa que eu acho assim um absurdo, por exemplo, agora tem tem o tabaco aquecido, tem o tabaco, ele tem o cigarro eletrônico, e aí eles me disseram, pois é, a gente não sabe ainda, mas até o final do ano a gente vai dizer se dá a possibilidade de vender ou não. Mas aí eu disse para eles, mas eu vejo pessoas já consumindo, eu vejo pessoas já fumando o cigarro aquecido. Então, isso quer dizer que nós vamos ter mais contrabando ainda. A gente já tem tanto contrabando do cigarro e, com certeza, se isso não for permitido, nós vamos ter mais contrabando ainda, porque as pessoas não vão deixar de consumir. Porque é mais ou menos como a senhora chegar lá numa localidade do interior de Santa Cruz e criticar o estado de uma ponte. Essa ponte não tem como, você tem que derrubar. Agora a senhora vai ter que oferecer uma alternativa para a passagem daqueles moradores. No mínimo é construir uma outra ponte. Lógico. E é essa alternativa que falta nesse momento àqueles que criticam os produtores e a produção. Exatamente. Eu até falei lá, eu disse, eu convido vocês para virem na nossa região, olhar como o nosso plantador de fumo vive, olhar a importância que tem em nossos bairros. Milhares de pessoas tiram dali o seu sustento. Eu disse, seria assim uma tragédia enorme. Eu até estava comentando aqui que este ano a gente tem um orçamento mais apertado, justamente porque 2021, em razão da pandemia,
não foi conseguido fazer a exportação do cigarro. Exatamente. Então, isso refletiu esse ano, e refletiu muito. Aí eu disse, meu Deus, e se isso fosse sempre assim? Né? Como seria difícil. Então, a gente sabe muito bem o que significa o tabaco, o que significa empregos na fábrica, o que significa essa cadeia produtiva, que é um exemplo para todos os lugares. Essa cadeia produtiva, acho que nenhum produto tem. Uma cadeia produtiva que tem também a FUBRA, que entra com seu seguro mútuo, que é um exemplo, acho que para as demais cadeias. Eu quero dar uma boa tarde aqui para o Kleber Silveira, ele que é o homem dos assuntos corporativos, gerente de assuntos corporativos da Philip Morris. Como é que a empresa se posiciona nesse momento, né? A gente sabe que são milhares de fumicultores que trabalham com vocês. Qual é o posicionamento político e institucional nesse momento que estamos aí à véspera de mais uma COP? Boa tarde, bem-vindo aqui ao Sul TV, Canal Rural. Obrigado. Primeiro, parabenizar vocês da imprensa pela cobertura do evento. Vamos ver se está ligado. Está ligadinho. Tá ligado? Prefeita Helena, muito obrigado também, que é uma parceira nossa. Temos o maior orgulho de Philip Morris Brasil estar há 50 anos no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul e em Santa Cruz. Então, quantos anos? 50 anos. Poxa, isso é. Então, isso é uma questão de orgulho para nós e que a gente trata muito, muito bem. Alex, o ponto é, primeiro, esse movimento da COP é importante, isso acontece, nós estamos na 10ª COP, né? Então, a cada 2 anos, estamos há 20 anos nesse processo, a cadeia produtiva como um todo, e esse movimento do deputado Marcos Nunes na Assembleia Legislativa, ele é pioneiro. Nunca teve, acho que é bom referendar aqui para quem está nos ouvindo, não existiu isso em nenhuma Assembleia do Brasil, quiçá dos Estados do Sul para o tabaco, um movimento institucional do Poder Legislativo para dar cobertura, dar subsídios, ouvir quem realmente entende do assunto. O que a gente costuma ver muito em Brasília, como a prefeita estava comentando, é que as pessoas que decidem sobre a fumicultura, sobre 128 mil produtores de tabaco no Brasil, são pessoas que não conhecem. Nada, de fato, quase. Não conhecem. Estão dentro de uma sala muito bem equiparada, com relatórios globais, que vêm de terceiros e que pegam aquilo como se verdade fosse. Kleber, vamos contextualizar, porque tem muitas pessoas que estão nos vendo nesse momento que não têm ideia da COP. Né? O que é a COP? A COP começou lá atrás, é um lobby forte da saúde, é um movimento mundial que começou há 10 anos atrás, que é a Comissão das Partes. Comissão das Partes. É um movimento da OMS. Tá? Isso. Então, assim, todos os setores têm a COP do clima, que é a mais famosa, que participa, que tem debate democrático, e para o setor de tabaco se criou essa da OMS. Então, é um assunto que a OMS traz, e aí, em 2002 para 2003, o Brasil foi signatário desse processo, aderiu, hoje são 182 países, salvo engano, tá, que aderiram a esse tratado internacional, que vão lá discutir as políticas públicas globais para o controle do tabaco, que é a Convenção Quadro. Essa é a COP, mas é o único setor aqui que tem uma COP específica. É nós, o setor de tabaco. O que foi referendado aqui por todos os interlocutores aqui do evento que o deputado fez, também é o único setor que não participa. Só quem participa é a saúde. Somente quem participa é o interlocutor da saúde. Então, não se tem um processo democrático isonômico na COP. Né? Então, a preocupação deste ano, e nós, como Philip Morris, temos uma preocupação imensa, porque, como falamos, temos no Rio Grande do Sul, 90% do produto é exportado, tá? E toda e qualquer decisão que for tomada lá no Panamá em novembro deste ano vai repercutir diretamente, aí eu falo especificamente ao Rio Grande do Sul, 70 mil produtores de fumo. Então, e não é só o produtor, vai refletir na cadeia produtiva, no comércio local dos municípios, na indústria, no diarista, no safrista, na revenda de carro, porque o produtor de fumo, quando ele pega o valor da safra, a prefeita comentou isso, ele vai lá e fomenta o comércio local, né, prefeito? Então, o comércio local diretamente sente o reflexo, se foi bom ou se não foi bom. Ali é o termômetro, né, prefeito? E, prefeito, nós estamos falando de Santa Cruz do Sul, mas nós podemos elencar aqui uma série de municípios, não só
da região do Vale do Rio Pardo, mas também aqui 198 no Rio Grande do Sul. Canguçu, Camaquã, Dom Feliciano, Chuvisca, meu Deus, por aí vai. 198 no Rio Grande do Sul, Canguçu é o maior produtor do Brasil. A Philip Morris tem unidades Fabril no Rio Grande do Sul, Catarina, né? Não, lá só centro de distribuição. Fabril é lindo só, lá, né? É só no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. Queremos permanecer por muito tempo. Que nós queremos sempre a Philip Morris lá. E, prefeita, como é que estão as coisas para essa preocupação que sempre é latente, mas também a gente sabe que não é assim, né? Para eles dizimarem uma atividade, mas é sempre preciso ficar atento. Sim, né? Porque essas forças ocultas, e às vezes nem tão ocultas, elas trabalham de forma rasteira muitas vezes. Então é bom, mas também não é motivo de desespero nesse momento, porque não é assim realmente para dizimar uma atividade. Né? Eu acho que nem foi colocado aqui, nunca teve uma união tão grande assim das indústrias fumageiras, do setor fumageiro, dos líderes políticos. Acho que nunca se juntou tantas forças defendendo o nosso fumo, porque já há muito tempo, e eu acho que as coisas foram indo do jeito que foram, que nas outras COPs ninguém pode entrar. Eu acho engraçado, das partes, mas só uma parte consegue entrar, unilateral, a outra parte não consegue entrar. Então é engraçado isso. Então eu acredito que dessa vez, com esse movimento todo que nós estamos fazendo, com todas essas forças unidas, eu acredito que nós vamos ser também uma parte ouvida, né? É o que a gente está lutando. Prefeita, ele não é muito localizado, Kleber, eu queria a tua ajuda também. Como é que agem nesse momento os deputados em Brasília, os senadores? Porque a gente sabe de uma coisa, né? Político é aquele negócio. E fazer um cálculo, aonde que eu vou me desgastar menos? Então, assim, esse movimento ele é um movimento subsidiário ao processo decisivo. O que eu quero dizer com isso? Que esse movimento ele é complementar. Então, esse relatório que o deputado Marcos está propondo, aprovar aqui na Assembleia Legislativa, vai ser a força do Estado do Rio Grande do Sul, representando a região sul, e eu acho que isso vai repercutir no Paraná e Santa Catarina também, para que em Brasília se tome a decisão adequada. Porque o que o deputado colocou, eu vou chamar só a atenção para dos 9 itens ali. Tem um ponto que é o mais importante. Em 2005, quando o Brasil foi ratificar essa Convenção Quadro do Controle do Tabaco, foi um documento para o Congresso Nacional, para os deputados da época, que era obrigatório e dizia o seguinte: não haverá prejuízo aos produtores e não haverá prejuízo ao livre comércio. Isso é um documento formal do Brasil que está depositado. Para o ingresso na Convenção Quadro. Foi uma condição. Eu me lembro que houveram muitas reuniões, inclusive Camaquã teve uma reunião. Então, o que a gente quer em todos os processos de COP? Isonomia, e que não haja prejuízo de fato na cultura, na questão do livre comércio, ou seja, é uma cadeia organizada. O sistema integrado hoje da produção de tabaco, ele tem há 100 anos, ele funciona há 100 anos e funciona muito bem. É elogiado por todas as outras cadeias dentro do Ministério da Agricultura. Depois, se tiver a oportunidade de ouvir também os representantes do Ministério da Agricultura, que é um grande parceiro, vai poder elencar isso. Então, o que a gente pede, o que o setor pede, o setor clama, e o relatório vai ser importante para que a gente possa dar esse eco lá em Brasília e dizer: autoridades, quando vocês forem escrever a posição do Brasil, leve em consideração o documento oficial para a gente poder ingressar nisso. Acho que esse é o pedido Eu tenho principal. Um bar aqui, aí chega a prefeita que quer botar uma igreja. Um lindo lugar para igreja, do lado da praça. Eu vendo bar, não tem problema. Paro com bar. Vai me pagar o que realmente vale, tudo bem, né? É mais ou menos por aí, né, prefeito? Não, nós não estávamos falando isso antes, mas eu acredito, com todo esse apoio, porque eu nunca vi tanto senador, tanto deputado, tanto os municípios também, também se envolvendo. E eu falei ali, quando eu fui na Anvisa, uma das coisas que eles citaram foi isso, que os prefeitos têm que vir mais, porque o prefeito vai lá, ele defende o seu povo, ele diz o que o povo sente, o que o povo vai perder com isso. Então, não é brincadeira esse setor, emprega muita gente. Eu vou dizer para vocês, existem municípios menores que Santa Cruz, lógico. Santa Cruz ainda tem um parque fabril grande, tem outras atividades, mas tem municípios que hoje dependem exclusivamente da produção do tabaco. A indústria hoje emprega formalmente 40 mil empregos. A indústria do tabaco. Só a indústria. Só a indústria.
Então, percebe que é um número razoável, fora depois os diretos, né? E aí a gente está falando do pessoal que trabalha na lavoura, a gente está falando aqui do pessoal que trabalha com os insumos para a lavoura, Sim. Nós estamos falando para fornecedores, enfim, aí, e por aí vai. Imagina o que significa tudo isso. Alex, né? acho que é importante também complementar, só para voltar no teu ponto anterior, que é o que está feito em Brasília. Para além desse movimento nos estados, que é um desses que a gente está falando aqui, já foi feito em Brasília mais de 5 reuniões com o ministro, entre elas uma reunião com o vice-presidente da República, que foi capitaneada pelo nosso deputado Heitor Schuch, que é um grande parceiro de Santa Cruz também. Então, esses movimentos estão acontecendo. Teve audiência pública na Câmara, deve ter uma outra agora na sequência, e tudo isso é no intuito de que a gente possa chamar a atenção do governo e dizer para eles que não prejudicar, não ter uma postura de prejuízo ao produtor e ao livre comércio, bem como tem um pedido também que é muito importante, que os produtores estejam representados na delegação oficial que vai para o Panamá. Porque essa delegação oficial é uma delegação que sai do governo, sai no Diário Oficial, e a produção não tem nenhum representante lá dentro. Nunca teve. Em 10 anos, nunca aconteceu. Então, esse ano tem um pedido dentro do Ministério do MDA, que é da agricultura familiar. A cultura do tabaco são 128 mil produtores familiares, é pequena propriedade, então ali é a casa deles, entendo que ali é a casa deles. Um pedido específico para que o produtor possa ir lá para o Panamá ser representado e ser ouvido. As decisões que vai ser tomada vai ser pelo colegiado, não tem problema nenhum. O que a gente pensa também é o seguinte, esses mesmos que estão defendendo hoje a dizimação da produção de tabaco, muitos deles são os mesmos que estão defendendo hoje a liberação da maconha, né? Então a gente tem que ter é um absurdo, a gente tem que chegar a um equilíbrio, um ponto de equilíbrio aí, né, prefeito? Não querer o tabaco e querer a liberação da maconha. E outra coisa que eu coloquei lá, eu tenho liberdade para falar isso, por exemplo, assim, o que é o álcool? O que leva o álcool? O álcool destrói famílias, o álcool causa acidentes, o álcool causa horrores. Isso ninguém fala. Entende? Então, temos uma restrição de propaganda, mas é muito pequena. Em cima do tabaco, sabe? Então, é uma coisa bastante injusta. Eu quero agradecer a senhora, quero lhe desejar. Qual é o seu partido lá? Progressistas. Progressistas, PP. Do deputado Marcos Vinícius, né? Exatamente, passagem, do né? Marcos Vinícius. Eu quero lhe agradecer e lhe desejar aí. A senhora está no seu 3º ano já de mandato? Não, eu fui 3 anos vice, eu fui 3 mandatos de vice-prefeita. Então agora o ano que vem não dá para se candidatar de novo? Não, prefeita sim, porque prefeito eu estou no primeiro mandato. Aí pode. Pode. Aí pode. Reeleição também. Vai para a reeleição, então. Porque a gente não ouviu falar mal de lá, né? A gente não está ouvindo falar mal da gestão. Então vai para a reeleição, né, Kleber? Kleber, eu quero te agradecer, amigo. Obrigado. E sempre, nós estamos sempre à disposição. Da mesma forma, conte conosco, estamos aí para contribuir com esse processo democrático e em parceria com a prefeita lá de Santa Cruz. Prefeita, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Sempre bem-vindo aqui. Estamos sempre a postos aí, cuidando para que o nosso setor tão importante não sofra. Eu falei aqui com a Helena Hermann, prefeita de Santa Cruz do Sul, e falei também com Kleber Silveira, gerente de assuntos corporativos da Philip Morris.